como é que vocês estão? Hoje trago-vos aqui a minha review da última leitura de fevereiro, Rio das Flores, do Miguel Sousa Tavares. Este mês foi um mês muito engraçado em termos de leituras, já percebem porquê. Eu li este mês também O Último Olhar e fui passar 4 dias a Aveiro e levei um livro, depois vos digo, vou-vos dizer no wrap-up do mês, vou-vos dizer, até era uma leitura conjunta, mas aquilo não me estava a dar prazer. E eu fui para descansar aqueles dias e também ler, estava a ler, a minha amiga tem uma casa assim numa aldeia, relax mesmo, estão a ver? Mas aquilo, eu estava sempre a parar o livro e o livro não me dizia nada e eu disse assim: a leitura para mim não é isto, leitura para mim não é suplício. E levei este livro. Eu normalmente, quando vou viajar, nunca levo só um livro, porque aquele livro pode não me encher as medidas. E depois tenho que levar um que eu tenho a certeza que me vai levar as medidas, que me vai encher as medidas. Pode não ser até de algumas coisas de parceria que tenha por aí, pode ser um antigo que tenha por ler, mas tem que ser um livro que eu sei que se o primeiro me falhar, o segundo não me vai falhar. E foi este o caso. E digo-vos já, em relação a desistir de livros, não tenho problemas nenhuns com isso. E a minha amiga Filipa, que agora faz parte do clube de leitura aqui de Santarém, está praticamente há um mês, aliás, está há 4 semanas a remoer num livro. Não consigo. Tanto é que este mês eu desisti de 3 livros. 3, um é de uma editora, os outros 2 não. Portanto, amigos, é tão libertador quando nós desistimos de um livro que não nos está a dizer nada e que depois pegamos num livro, que é o exemplo do Rio das Flores, que eu li em 5 dias e é um calhamaço gigante. Então, Miguel Sousa Tavares, a minha amiga Madalena, eu gosto de falar das pessoas como vocês conhecem, como se vocês conhecessem. Também aqui do Clube do Livro, porque eu acho que são sempre bons exemplos. Ela lê muito e ela diz-me, não consegue ler, não consegue dissociar o autor da pessoa. Eu estou-me a cagar para o Miguel Sousa Tavares, porque o gajo, como pessoa, porque o gajo é um excelente escritor. Não me venham com merdas, é um excelente escritor. O que é que eu já li dele? Já vos mostrei o Equador, está aqui, não é? Madrugada Suja, que não me recordo de nada, comprei este livro em segunda mão, tem isto é capa de partida, não me lembro do que é que foi. Olhem, o Equador li em setembro de 2014, o Madrugada Suja 2015, o Cebola Crua com Sal e Broa, também gostei muito, agosto de 2018, e o Último Olhar li este mês, 22. Portanto, o Madrugada Suja não me lembro, mas todos os outros penso que dei 5 estrelas. E agora Rio das Flores, meus amigos. Comprei este livro em segunda mão, não me foi dado por editora nenhuma. Uma obra de arte. Uma obra de arte. Gostei um bocadinho mais do Equador, pronto. Mas digo já que é um livro de 5 estrelas. Isto são, quantas páginas? 600 e picos. É um livro que causa algum transtorno quando a pessoa está na cama a ler. É extremamente pesado, é o maior deles todos, muito maior que o Equador. Dá jeito vocês ao lerem e-book, não sei se há, ou está apoiado em algum lado, porque ele realmente é mesmo extremamente pesado. As lombadas partiram-se, porque ele, como vos disse, já é isso. Bem, as merdas que eu já disse em 2 minutos, em quase 3 minutos, ainda não falei da história. Tenho que falar destas coisas, mas são importantes. Bem, então é assim, eu ia completamente às escuras, que é assim que eu gosto de ir, e este livro, para quem gosta de história, vai amar este livro. Para mim, a meu gosto pessoal, tem um bocadinho de história a mais. Mas isto é uma enciclopédia, ou seja, isto começa, eu já nem me lembro, nos anos 20, será? Não, começa nos anos, em 1915, é uma família de Estremoz, Alentejo, e tem 2 filhos, é o Pedro e o Diogo.
O Pedro é aquele típico alentejano barra ribatejano, porque há aqui uma linha muito tenue que separa o Ribatejo e o Alentejo, que se chama Cruz. E então este tipo de homem, que é o Pedro, é muito também o típico homem ribatejano, é um homem do campo, é um homem rude. E eles têm uma propriedade, não é? Maria Alva. E o início da história, então eles vão com o pai a Sevilha a uma tourada. Portanto, isto começou-se a passar também no Ribatejo. Vão a tourada, eles tomavam muito e com o pai a Sevilha. Aqui não é o Pedro que vai, é o Diogo, é o outro filho que é a personagem principal, vá. Vai a Sevilha, tinham o hábito de ir a Sevilha ver touros às touradas, ir vender gado, iam às prostitutas em Sevilha, tanto é que é assim que o Pedro, a nossa personagem principal, perde a virgindade numa casa de meninas em Sevilha. Isso era normal, pronto. Depois, o nosso Pedro era muito diferente do irmão. Enquanto o irmão era muito nacionalista, defendia todos os valores de Portugal, tanto é que uns anos mais tarde ele vai para a guerra para a Espanha, para defender a Espanha. O nosso Pedro é um gajo mais liberal, contra Salazar, mas não é um gajo que anda aí... não é uma pessoa revolucionária, o Pedro é mais. O Diogo é uma pessoa muito calma, mas com os ideais opostos ao irmão. E durante muitos anos, vocês acompanham aqui, também não vos quero contar muita coisa, mas tenho que falar mais um bocadinho. A vida em Estremoz, não é? O nosso Pedro depois é um homem muito ligado à terra, como vos disse, eles perdem o pai, a mãe fica muito nova, fica viúva nova, 40 anos, 36, qualquer coisa assim, é a senhora da casa, não é mesmo? Eles vivem muito bem, têm gato, têm terras. E o Pedro, então, o personagem principal, apaixona-se por uma rapariga que é cigana. Aquilo não é muito bem aceito, mas ela casa com ele, é cigana, mas atenção, nem vou dizer o que é que passou para a cabeça. Pronto, era uma cigana, foi muito bem, era uma cigana instruída, era uma cigana que o pai tinha sido caseiro desta família, dos Flores, e depois casam e ela é aceite porque ela realmente é uma personagem espetacular, uma mãe espetacular, uma esposa incansável, mas é uma mulher que pensa para a cabeça dela, que naquela altura era difícil. Difícil, vocês percebem? Pouco aceito. Pronto, isto vão passando os anos, as partes da história que eu vos digo, é aqui tudo muito explicado, desde Hitler, desde Salazar, desde a Guerra de Espanha, desde o Franco de Espanha, é tudo explicado para vocês entenderem em que contexto é que está passada a história. Eu estava a ler e pensava assim, o que este gajo e os escritores que escrevem assim, o que eles têm que ir investigar, isto está uma trabalheira, Pronto, e depois, não é spoiler, mas quero dizer-vos que chega uma altura da vida do Pedro e ele vai viver para o Brasil. E a história é passada tanto no Brasil como em Portugal, estando a acontecer durante o tempo do Salazar aqui em Portugal. Não vos vou dizer mais nada, mas realmente as personagens são muito fortes, os dois irmãos. E depois a mulher dele também é uma personagem muito, muito, muito forte também. Outras coisinhas que vão aparecendo, a ação no Brasil também está... Vocês conseguem imaginar-se tanto na roça, tanto no Rio de Janeiro. E depois o nosso Pedro, palavra minha, não está aqui... estou a trocar os nomes. O nosso Diogo era um dandy, era um gajo que gostava de bons hotéis, bons charutos, bons whiskies. Não era um putanheiro, mas era um gajo que gostava no meu ver, não era um putanheiro. Se calhar outras pessoas podem ter outra leitura. Era um gajo que gostava de apreciar as boas coisas na vida, e isso está muito bem descrito aqui. Os sítios que ele frequentava, os hotéis em Lisboa, depois os hotéis no Rio de Janeiro. Há aqui muitas falas em brasileiro, das pessoas da roça, o senhor.
E não sei o quê, pá, 5 estrelas. O Paulo também estava a ler este livro, ele disse-me que igual a mim estava viciado. E como eu vos disse, ainda bem que eu pus o outro livro de lado, que depois vocês vão saber qual é, no wrap-up, pá, caguei. E depois, quando acabei este livro, alguma vez eu fui capaz de pegar naquele livro que deixei a meio, que estava a achar um suplício. Não dá, meus amigos. Eu sou time, abandonem livros quando eles não vos estiverem a dar prazer. Ler um livro é isto, meu. Ler um livro, para mim, é... Apetece-me, estou no meu dia-a-dia e penso, estou deserta que chega à noite, que eu nem sou muito de ler à noite. Estou deserta que chega à noite para ler. Ou, epá, assim que acordar de manhã vou pegar no livro e vou ler. Isso é porque um livro está a mexer comigo. Quando não está, pá, não vale a pena. Portanto, 5 estrelaças. Eu sei que há muitas pessoas que têm esse livro aí por ler, porque quando eu o mostro, boa gente diz, tenho aqui por ler, tenho aqui por ler. Confiem em mim, que vocês vão gostar muito, tá bem, pessoal? Tchau!